Olá, está começando o Câmara Cast, o podcast do Câmara Mirim e do Parlamento Jovem de Tarumã. O que você acha do uso das plataformas, assim? Olha, eu já, né, a gente às vezes acompanha a sala de aula, né, a gente dá uma olhada. Eu acho interessante, né, que nem os alunos gostam muito do Matific, não sei se você gosta do Matific, que é aprende a matemática jogando, né, você tem que cumprir aqueles desafios para passar para a próxima fase e tal. Eu acho assim, hoje não está tendo uma cobrança muito grande em cima das plataformas, antes era bem mais. Então, era o tempo inteiro o diretoria cobrando, ó, a escola tá no vermelho, porque agora a gente é classificado por cor, né? Se tiver verde, tá tudo belezinha. Se tiver amarelo, tem que corrigir. Então a gente tem que ficar de olho nesse painel, olhando, ver o que está acontecendo, o que não tá. Mas assim, eu acho que as plataformas, se usar bem usada, eu acho que contribui para a aprendizagem. Só que eu acho assim que não é a plataforma não é só o que vai resolver o problema. Eu acho que o professor ali com o seu conteúdo, com a sua disciplina, né? Hoje o professor tem muitas metodologias de ensino, diferente daquelas quando a gente começou, né? Então é um aprendizado constante. Eu acho que a plataforma só ela não resolve. Eu acho que precisa também de outros investimentos aí para a estrutura, por exemplo, das escolas. Eu acho que ajudaria bastante também. Hoje nós estamos gastando você, né, Paulinho? Porque tá surgindo assunto aqui. Ótimo! Todo Olha, eu lembrei de duas situações, e eu vou aproveitar o momento. Uma certo. delas, quando falamos de tecnologia e esse interesse que acaba, às vezes, até dispersando, né, o aluno do que é importante, Sim, teve uma lei referente ao uso de celular nas certo. escolas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre Sim. isso, que eu acredito, eu espero que tenha melhorado, né? E outra coisa é que eu percebo, e eu não sei se isso está dentro também da questão da revolução da tecnologia dentro das escolas, mas a leitura dos alunos, a gente, às vezes, eu percebo quando lido com eles no projeto que tem um pouquinho de dificuldade aí na leitura. O que você pode falar sobre esse tema? Então, existe a lei, primeiro saiu a lei estadual, né, proibindo o uso do celular, e depois saiu a lei federal também com a proibição de dispositivos eletrônicos dentro da escola. Né? Há brechas, por exemplo. Se o professor quer fazer uma atividade, uma avaliação, tal, ele pode falar para o aluno levar e ele vai usar só na aula dele. Nas outras aulas, se o professor não quer, não pode ser usado, né? Aí cada escola tem sua dinâmica de como ele que está no nono ano, ele deve saber que os alunos estão levando o celular para a escola. Infelizmente, a gente não tem esse controle de aluno por aluno, ver quem está com o telefone, recolher esse telefone. Então, a gente age de acordo com o que vai acontecendo no dia a dia da escola. Por exemplo, ó, fulano está com o celular, a gente vai lá, recolhe o telefone. Ali na Vila do Lago, a primeira vez, o aluno assina um termo de ciência, que tem a lei que ele não pode ser usado dentro da sala de aula. Tem as duas leis para ele, caso ele queira ler, tá ali as duas leis. E ele já foi notificado a primeira vez. Então a gente recolhe o telefone, a escola tem, né, uma caixinha para guardar esses telefones que estão usados indevidamente na escola, né? E no final do período a gente entrega para ele levar embora. Só que se acontecer novamente, essa entrega já não é mais para ele, é para o responsável. Então a gente recolhe o telefone, fica na escola guardado e depois o pai vai na escola, ele assina o termo que está retirando, a gente informa ele das duas leis que tem, da federal e da estadual, que não pode ser usado, e aí ele vai buscar. Tem pai que fala assim, ó, eu não vou buscar agora, vou deixar o meu filho uma semana sem celular, né? Mas existe. A gente tem um problema muito grande, eu não sei se acontece com a Cota, com o período da manhã, que são os mais velhos, né? No ano, primeiro, segundo e terceiro colégio. É uma luta, porque eles levam para a escola, né? E agora à tarde a gente os menores, a gente já não tem esse problema de celular. Um caso ou outro, assim, raros, né? Tal. Porque a gente vai fazendo controle, né? Qual sala, se o aluno já entregou a primeira vez, então a gente tem que ter esse controle. De manhã é mais complicado, porque eles levam. E eles usam, escondido, né? Então a gente tem as câmeras na sala de aula, a gente consulta, mas o professor geralmente ele vê,
Porque não tem como você olhar o telefone numa aula e o professor não perceber. Daí ele manda pra gente, a gente pega e recolhe o telefone. Aí, continuando a pergunta, né, se isso é bom ou não. Eu acho assim, se o adolescente tivesse a maturidade de saber usar o telefone da forma correta, eu acho que não precisaria ter essas leis hoje em dia. Porque hoje a tecnologia está aí para ajudar muito, né? Fazer uma pesquisa, para ter ideia, para fazer um trabalho, né? Eu acho assim, se o aluno soubesse usar para isso da Sim, maneira correta, eu acho que não existiriam essas leis hoje, entendeu? Mas infelizmente não é. ter que restringir é ruim, não. Ruim, porque assim, alguns pais questionam, mas vocês têm que tomar o telefone na porta da escola. Eu falei, mas, primeira coisa, a gente não pode revistar a bolsa de aluno. Isso quem pode fazer é o pai, se for na escola, né, o conselho tutelar, a polícia, né? A gente não pode ir lá abrir uma mochila para ver. Agora eu falo, imagine 300 e poucos alunos, todo dia na escola. Como que a gente vai fazer esse controle de ficar vigiando, ver quem trouxe telefone? Então a gente atende aquilo que o professor envia, né? Alguns pais questionam, mas vocês têm que deixar. Para a gente, não deixa. Mas eu acho também que tem que ver a responsabilidade em casa. Por que você está levando? Porque a escola hoje ela tem um aparelho celular para isso, né? Numa Numa necessidade, necessidade, por exemplo, o pai quer, porque tem muitos pais que o plano não tem crédito para ligar, mas tem o WhatsApp. Então a escola tem o WhatsApp para isso. O pai dá um recado para o aluno precisa falar com o pai, tem esse telefone disponível para ele fazer isso, né? Então a gente adotou esse mecanismo na escola. Só que a proibição, se você levar, você vai usar. Não tem como você não mexer no telefone se você está com o aparelho ali, né? Claro que a gente tem alunos que têm consciência daquilo, que não usa, né? Não tá lá, mas não mexe. Mas tem alguns alunos que burlam a lei, vai jogar seu joguinho, seu tigrinho, né? Infelizmente, esse é o problema da escola hoje. A situação que estamos hoje, de falta de rendimento, de falta de resultado, é devido na escola eles usarem muito o aparelho para conseguir fazer outro tipo de coisa que não seja o estudar. deve- Que no caso, que nem você falou, alguns alunos com consciência, eles até levam, tipo, Sim, ali na minha escola, tem alunos que logo depois da escola vai pro trabalho, no trabalho sim, eles têm que usar, então eles isso, deixam guardar. sim. Tem aluno que tem consciência disso que atrapalha, mas infelizmente a grande maioria, você deve Sim, saber, eles usam e só tomando para parar de usar. Às vezes tem alguns até que enfrentam o professor. Falam, eu não vou entregar meu telefone. E aí a gente tem que intervir, né? Pai, responsável, chamar na escola, mostrar o que está acontecendo, né? Conscientizar. Não é um trabalho fácil, eu falo para você, não é. Mas os alunos, a maioria tem consciência que se estiver usando para você pegar, tem que recolher, eles entregam. É, Mas hoje, acontece de um ou hoje outro, tem a lei tem a garantindo lei. isso, né? Só que aí a lei também tem brecha. Porque ela falou assim, ó, não é para usar o aparelho, um dispositivo eletrônico dentro da escola. Mas ela não fala qual a punição que o aluno pode ter, entendeu? Ela só fala que não pode usar. Mas eu acho que essa lei deveria ter uma, um agregado lá dizendo qual a punição que o aluno poderia ter, né? É, se levar vai Você acontecer o sabe que quê? é isso. Não, aí a escola que tem que criar uma norma para fazer. Então, agora vai. saindo da normal novamente. Essa questão, né, o Brasileirão Saeb está tendo da escola Sim, estadual. Uma coisa que tava tendo, teve ocorrência ali na minha escola foi dos scripts. certo. E aí na vila, como seria também? Teve, teve alguma denúncia? Ó, geralmente agora, não sei se você está sabendo, mas é assim, os alunos eles conseguem burlar, né, para fazer as tarefas, né? Porque assim, existe um campeonato com as escolas que são avaliadas pelo SAIB, que é o Brasileirão que eles inventaram aí, né? Então é assim, nas aulas de orientação de estudo, né, tem a orientação de estudo de matemática, tem a orientação de estudo de língua portuguesa e de português, né? É, cada aula que o professor dá gera tarefa, né? Então de 15 dias, né? Acho que é de 15 em 15, Quinzenal, é assim. quinzenal. Aí, os alunos têm que realizar essas tarefas, né? E é considerado os acertos da tarefa. Não adianta nada o aluno fazer de qualquer jeito, responder errado, que isso aí não conta como pontuação. Só Hum, conta as tarefas que são é,
assertivas, né? Que são aquelas que eles respondem certo. E nesses 15 dias saem uma pontuação. Então, por exemplo, aquela escola que atingiu, que conseguiu fazer todas as tarefas, que teve uma maior porcentagem de acerto, ela vai ter uma pontuação maior. Então, são 90 dias. Então, de 15 em 15 dias sai o resultado lá. Então, os professores têm que desenvolver essas tarefas junto com os alunos, ou o aluno fazer em casa, desse tipo. Os scripts que está falando, que eu sou muito bom da tecnologia, desses nomes modernos aí, né? Parece que eles respondem, né? Sim, automaticamente. Automaticamente já respondem. A gente recebeu um e-mail da Secretaria de Educação, principalmente da prova paulista, né? Que todas as séries fazem essa prova paulista em 2 dias. Que acontece isso de o aluno usar esse script aí já responder automaticamente todas as questões. Já veio um e-mail, acho que na segunda-feira, ontem ou na sexta-feira, eu não me lembro o dia, que eles conseguiram detectar o aluno que usou esse script aí, né? Então a prova vai ser cancelada. Então ele já tem um sistema que já vai bloquear a nota, porque assim, hoje essa nota, antigamente a nota não contava para a média do aluno do bimestre, e hoje ele tem uma porcentagem de 30%. Então, os alunos que fazem, acertou na sua disciplina todas as questões, ele vai ter 30% da nota, vai ser a nota dessa prova. O restante é o que o professor passa em sala de aula. Então, provavelmente vai ser que já está sendo identificados os alunos que usaram esse tipo de ferramenta, né, para burlar o sistema, e automaticamente esses 30%, a média do aluno vai ter 30% nota menor, entendeu? Então não compensa. Não Não, né? compensa. Vamos lá. Você falou de que guarda o celular na caixinha. Se o celular for danificado, a culpa é de vocês? Geralmente, essa caixinha a gente guarda. Quem põe o celular dentro da caixinha é o aluno. A gente não rela no telefone. Então a gente pede para ele desligar, ele liga, a gente fecha a caixinha, guarda lá e só ele vai retirar o telefone de lá. Nunca aconteceu. Então, por isso, outro dia até aconteceu um fato na escola, né? O inspetor pegou o telefone da aluna, porque ela estava usando no pátio, e levou lá. Aí eu orientei, falei assim, se você derruba esse telefone, não está na mão do aluno, né? Então a gente tem esse cuidado para não acontecer de quebrar. Então o jeito que ele entrega lá fica e ninguém mexe. Está na sala da direção, só a direção tem acesso a esse celular guardado lá. Quando, por exemplo, fica lá que o pai deixa um pouco mais de tempo, a gente guarda no armário que só a direção tem a chave para não acontecer de algum problema nesse sentido, de quebrar e outros problemas que podem acontecer. Tem que se preservar, né? Muito. Também, né? Ele tá falando do celular. Só que uma outra questão que também acontece na escola é dos cigarros eletrônicos, pode. Sim, acontece bastante. Hoje, infelizmente, os adolescentes tá com essa modinha, né? E eu tenho uma gaveta cheia, né? Porque a gente, quando a gente fica sabendo, eles acham, que nem que eu falo para os alunos, né? Falo assim, gente, vocês têm que entender que a escola é um lugar que tem norma, que tem regra, que tem hierarquia, né? Que quem manda dentro da sala de aula é o professor, né? Se o professor quer que o aluno sente em tal lugar, ele tem que sentar, porque ele tem que entender que aqui dentro que existe uma hierarquia, ali dentro existe uma norma e uma regra, né? Tanto que eu, para eu ir dar um recado na sala, eu bato na porta, professor, posso dar um recado? Ó, agora eu não posso, porque não pode, porque eu estou dando trabalho, uma avaliação, eu volto depois. Porque assim, eu para entrar na sala de aula, eu preciso da autorização do professor, né? Celulares eletrônicos acontece? Acontece. Provavelmente acontece na Dona Cota, acontece no Davi Luz, lá na Vila também. No começo do ano estava mais. Só que eu acho que a gente fez lá de medidas adotadas, assim, né, de já para conselho tutelar, né, porque existe uma lei que você não pode fumar em local público, né, em lugar público, né, tem pena para isso, né, e acontece sim, banheiro, a gente tem que, eu, por exemplo, em intervalo, eu estou na porta dos banheiros para vigiar, né, graças a Deus, não é droga, porque já aconteceu de maconha dentro de escola, né, banheiro principalmente, então a maconha deixa um cheiro, então graças a Deus não está tendo mais, mas o cigarro eletrônico é uma luta constante, a gente fica sabendo, às vezes alunos mesmo vão lá e comentam, ó, eu vi fulano com cigarro eletrônico, a gente vai procurar nas câmeras, vai ver, chama o aluno, recolhe, né, chama o pai, mostra para o pai o que está acontecendo, quais as punições que ele pode ter,
Mas acontece, infelizmente está acontecendo e a gente tenta, inclusive dentro de sala de aula já aconteceu, né? A gente consegue, pega, suspende o aluno, né? Então a gente tenta, quando a gente vê alguma coisa assim, a gente já fica atento, os próprios alunos já denunciam, às vezes pais de alunos chegam, o aluno comenta em casa, ó, fulano estava, a gente vai olhar na câmera e estava mesmo. Então a gente tem essas medidas dentro da escola, mas infelizmente acontece, não tem como não acontecer. Sim. Deus, não é fácil, né? Não é. É uma luta diária. Eu falo que a gente está na escola hoje pisando em ovos todo dia. Porque dependendo do que você falar com o aluno hoje, ele pode jogar contra você, né? Antes eu conversava com o aluno sozinho na sala, né? O aluno vinha, aprontava, né? A gente conversa, a gente orienta, dá bronca, precisa dar bronca, né? Mas hoje eu não converso mais com o aluno sozinho. Tem que ter alguém junto, porque ele pode falar, por exemplo, que eu falei uma coisa, eu fiz uma coisa, e aí acontece de sobrar para a gente. Infelizmente, hoje a gente está muito vulnerável na escola, né? O aluno ele pode inventar um assunto sobre tal professor ou funcionário, tal, assuntos que nem aconteceu. E aí, para você provar que não, é bem mais complicado, né? Então, a gente hoje eu falo assim, eu nunca converso com o aluno sozinho, sempre com alguém do lado, ou mesmo que a pessoa não fale nada, mas pelo menos esteja ali presente, principalmente conversa com o pai, né? A gente tem que ter esse cuidado hoje, uma garantia que não, né? E a gente sempre trata com respeito todo mundo. Só que tem horas que tem que ser um pouco mais firme, tem que ser um pouco mais rígido, porque senão vira bagunça, a gente não consegue dar conta, né? Se você pudesse mudar alguma coisa na escola para que os alunos aprendessem melhor, o que você mudaria? Nossa, o que que eu mudaria? Bom, eu acho assim, eu sei que a estrutura não é a parte principal da escola, eu acho que tem outras coisas mais importantes, que é o didático, né? A educação, a aprendizagem vem antes, né? Mas eu acho que é um conjunto. Eu acho assim, se a escola tem uma estrutura melhor, se ela tem ambientes que o aluno possa lá, por exemplo, numa aula de ciências, numa aula de física, numa aula de biologia, numa aula de química, ele praticar aquilo num laboratório, né? Uma sala de informática adequada, né? Quando o aluno possa desenvolver projeto, porque no ensino médio hoje tem uma disciplina chamada programação, que é onde a professora já começa a mostrar ali como fazer uma programação de computador, criar um joguinho, criar alguma coisa. Então, já existe isso na escola, né? Eu falo assim, se a gente tivesse um espaço adequado, melhoraria muito. Claro que dá para fazer na sala de aula, dá para se fazer na sala de aula. Então, assim, só que tem que fazer toda uma logística, né? Equipamento de laboratório, a gente não tem, então tem que improvisar, né? É, eu acho a escola também trabalhar com projetos. Hoje, eu acho que o aluno não ter o conhecimento pronto ali, mas ele adquirir o conhecimento Sim. com o projeto que ele vai desenvolver, o que ele vai aprender, com aquilo que eu posso fazer para chegar naquele caminho, eu acho que seria um caminho, assim, bom para os alunos, Ia ser um pouco mais cativante. mais cativante, isso. Eu acho que seria uma escola mais tecnológica também, né? Não só em caderno, né? Quadro branco, né? Apesar que hoje tem os slides, que as aulas vêm prontas, né? O professor adequa ali a realidade da sala de aula, né? Adequa a realidade do município também. Então, eu acho que não ficar só isso. Eu acho que tem um projeto para desenvolver, que nem no ano passado a gente teve um projeto, na verdade uma parceria, né, com a Secretaria de Meio Ambiente, né, que está o Rafael que trava nessa secretaria à frente, né, de levar os alunos, por exemplo. Ele falou, ó, essas aqui são as atividades que a gente faz com o município. O que daria para vocês encaixar na realidade de vocês de ensino fundamental 2 e ensino médio? A gente conversou com os professores, né, tal. Então, por exemplo, em geografia, a gente levou na pedreira para ele conhecer as fases do solo, né, tal, que é uma matéria que a professora estava desenvolvendo. Sabe? Então, acho que assim, tudo que é mais é, tem uma aplicação, eu acho que o aprendizado é melhor. Iria evoluir. Sim. Não estava programado para hoje também, mas tem um tema que a gente
eu tive pensando, né, junto com o pessoal da Câmara, e a gente vai se reunir com os representantes das escolas que estão hoje contribuindo com o projeto do Parlamento Jovem Câmara Mirim. Em outros municípios, alguns, né, tem uma escolha. Eles são eleitos por projetos. Quando você falou agora nos projetos que você imagina que iriam agregar na escola, então eu me lembrei disso e por isso que eu já vou perguntar, pedir sua opinião. Hoje, eles foram eleitos por popularidade, certo? Na escola, né? Eles fizeram, até criaram, né, algum planinho lá de governo e tal, mas você acha que se a gente modificasse essa forma de eleição para que a escola junto com eles, pudesse avaliar projetos deles para que eles fizessem parte desses programas, você acredita que seria também uma contribuição, mudaria esse processo? Com certeza. Acho assim, tudo que envolve conhecimento, né? Você tem um projeto para desenvolver, para executar, eu acho assim, eu acho nada. Acho que seria bem interessante agregar isso a, né, aos projetos que vocês têm aí deles, né? Da Câmara Mirim, do Parlamentar Jovem, eu acho que seria bem interessante. Vamos analisar depois isso, né? Sim. Bom, alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para o Paulinho? Ou por hora ele esclareceu as Esclareci dúvidas? tudo certinho. Tudo. Então, assim, encerramos agradecendo o vice-diretor da Escola Vila do Lago, Paulo Henrique Siciliato, nosso querido Paulinho, por ter dedicado seu tempo para responder nossas perguntas e compartilhar um pouco do importante trabalho que vem realizando à frente da Escola Vila do Lago. Obrigadão, viu, Paulinho? Pode fazer suas considerações. Eu que agradeço o convite, né? No primeiro momento, quando a Emanuela me ligou, já me deu um frio na barriga, né? Porque eu gosto de trabalhar muito nos bastidores da escola, né? Eu não tenho muito poder da oratória, né? Eu vejo o pessoal falando, conversando, né? Tal, os vereadores, né? Com a sua espontaneidade, né? Tal, assim, eu não sou muito disso, de improviso, né? Como você falou, né? Tem que ler as coisas, né? Tal. Mas assim, eu gostei muito do papo que a gente teve aqui, né? De tirar a dúvida de vocês. E que precisar, a gente está aí para colaborar. Ah, com certeza. Nós vamos precisar muitas vezes. Eu agradeço o convite. Eric, muito obrigado por essa conversa tão especial. Fica à vontade para agradecer e mandar um abraço para quem você quiser. Queria agradecer, né, de estar aqui, a oportunidade de conhecer o Paulinho, a Emanuela, né, e aqui o Otávio. Aí, atrás dos nossos batidores também, Tem o Maicon ali, o né? Maicon. Aí, e a todos, né, foi um prazer estar aqui. Eu que filtrei bem até conhecimento seu. Eu. E colega, meus colegas que estão lá na escola, que tá estudando, que ainda daqui a pouco tem que voltar. Então é isso, obrigado. Otávio, foi muito bom também conversar com você hoje. Fica na liberdade, deixar sua mensagem, seu agradecimento. Eu agradeço por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E de ter sido eleito nesse projeto tão importante. Obrigada, viu, Otávio? Então é isso, gente. Nós chegamos ao final de mais um CâmaraCast, conectando ideias, construindo o futuro. E não se esqueçam, acompanhe a gente nas nossas redes sociais da Câmara Municipal de Tarumã. Lá vocês podem assistir ao episódio que perdeu e também os próximos, além de conteúdos extras, como fotos e novidades. Segue, curte e compartilhe. E, claro, manda suas sugestões de temas que vocês querem ouvir por aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Esse foi o CâmaraCast, o Conectando Ideias, Construindo o Futuro. Uma realização da Câmara Municipal de Tarumã. Nos vemos no próximo episódio com mais uma conversa sobre o futuro da nossa cidade. Até lá!